O Brasil goleou a Escócia por 3-0 e classificou em primeiro lugar. Vini Júnior fez 2 gols, comandou o time e os comentaristas foram unânimes. Nossa referência. Fato é que é a nossa referência. Mas será que o Brasil podia ter feito mais gols? Comenta aqui embaixo e confira no vídeo. Calem a boca! Seus recalcados sempre perseguiram o Vinícius Júnior na seleção brasileira. 7 jogos do Vinícius Júnior na seleção brasileira em Copas do Mundo. 8 participações em gol. Essa Copa do Mundo, o cara já tem 4 gols. E todos os outros, praticamente, ele participou. Vocês ainda querem criticar o cara. Ah, pilhado, tá elogiando. Foi contra o Haiti. Ah, foi contra o Marrocos. Ora, foi nos 3 jogos da primeira fase da seleção brasileira. Ele é o primeiro jogador, desde Rivaldo e Ronaldo, a fazer gols em todos os jogos da primeira fase, desde 2002. Então, calem a boca suja de vocês. De muita gente da imprensa que persegue o Vinícius Júnior, não consegue elogiar o Vinícius Júnior. E ele é o cara hoje da seleção brasileira. Referenciem Vinícius Júnior. Outra coisa, chamou a responsabilidade. Ele chamou a responsabilidade em todos os jogos. Que aí dizem, ele não chama a responsabilidade. Só joga no Real Madrid. O cara dessa primeira fase do Brasil. E outra, estão falando muito de Haaland, Messi, Mbappé, além também de Vinícius Júnior, porque ele foi o cara do Brasil na primeira fase. Gente, chega pra cá, ótimo jogo do Brasil, né? Convenhamos. Mas a turma vai falar que o adversário do Brasil era baba do boi cansado e tal, tá tudo bem. Antes do jogo não era não, agora que ganhou né? Os adversários dos outros são tudo muito forte, mas os nossos são tudo medonho e tal. É assim que vai acontecer. Escócia fechada no 0-0, fechada no 1-0, fechada nos 2-0, fechada nos 3-0 para não tomar mais. E todo mundo do Brasil bem, sabe? Meio campo que funcionou, bom jogo dos laterais e lá na frente do Brasil a defesa da Escócia não sabia quem marcar e nem de que forma parar os homens de frente da seleção brasileira. A verdade é essa aí. Então, assim, fica até complicado da gente apontar quem foi melhor. Quer dizer, é óbvio que eu vou apontar, mas é meio complicado, né? A gente ficar citando nomes, você acaba esquecendo de alguém. A seleção inteira foi muito bem no jogo, muito bem no jogo. Mas eu vou destacar o Ryan, ótimo no jogo, sabe? No jogo com a bola, no jogo sem a bola, ajudou muito o Danilo e lá na frente ajudou também, né? E o Vini Júnior, né? Não tem como você não falar de um cara que fez 2 no jogo e 4 na Copa até aqui, né? Nossa referência, fato é que é a nossa referência. O cara que chama o jogo, que resolveu até aqui e que siga resolvendo, né? É por baixo, é por cima, ele marca, ele retoma, ele recebe a bola, ele parte para cima e ele arremata. É o cara do Brasil até agora na Copa. O Brasil agora na próxima fase contra um Japão rápido, organizado, extremamente obediente taticamente, e a Copa, obviamente, vai subindo de nível, né? E a seleção também vai subindo de nível. Tomara que siga crescendo dentro da competição. Isso acontece porque de agora em diante, perdeu, volta para casa. E que só volte depois do Hexa. Porque torcer contra e a favor, eu sempre venho dizendo, dá o mesmo trabalho. Eu, sendo um baita de um Pacheco, eu prefiro torcer a favor. Jogo tranquilo, gostoso de ver. Seleção jogando fácil, Zaquinha fora. Nossa, olha, que coisa incrível. Assim, então, é que a gente corneta muito a seleção brasileira. E tem que corneta mesmo. Os caras botam os 5 estrelas do Brasil, é a maior seleção do mundo, tem que cornetar. Óbvio. Vocês acham que a gente gosta disso? A gente não gosta disso. Eu não gosto de cornetar. Eu não gosto de ficar puto com a porra do jogo de futebol. Eu gosto de ver isso. Seleção a gente torcendo pro nosso cara fazer mais gol. Entendeu? Pra gente ver lá a artilharia dos caras subindo. Ver os nossos jogadores ganhando os números na Copa. Isso é incrível. É incrível. Então, assim, ótimo jogo. Mas pra mim, uma das melhores coisas que aconteceu hoje foi que a gente tá vendo uma evolução, né? Jogo a jogo. O primeiro jogo foi horrível. O segundo jogo, tudo bem, foi contra o Haiti, mas o time melhorou no geral. E esse jogo foi muito melhor. O Brasil foi muito inteligente e jogou muito bem hoje. Eu vou falar bastante sobre isso aí. Boa noite, Cross! Opa, boa noite aí, Dava, galera aí do nosso... Travou a nossa... agora sim, agora lá. Boa noite, vambora. Cara, eu concordo com você, viu? Teve essa progressão. E o jogo do Haiti, Dava, por mais que toda vez que a gente vai falar, tem que falar, é o Haiti, mas esse jogo, além do resultado, serviu pra dar confiança pros caras, pô. Exato. Porque, vamos lá, ó, a gente vai discorrer sobre isso ao decorrer do programa, mas... Cara, o primeiro jogo, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Primeiro, estreia. Estreia é foda. Pra todo mundo, né? Segundo,
o Marrocos é um bom time. Isso. E de todas as grandes seleções, talvez a gente tenha pegado a pior estreia. A pior. Eu acho, com certeza, com certeza. A mais pedrada, né? E, cara, assim... O jogo de hoje já dá uma pequena esperança mesmo, né? De ver uma melhora aí pro resto dos jogos. E agora é torcer pra que... Vamos ver, né? Quem que a gente vai pegar aí na próxima... Porque, cara, o negócio era isso. A gente vinha falando, né? Já desde antes, que a seleção brasileira, comparada com outras seleções, tá muito atrás, e um monte de coisa, não sei o quê, que a gente ia ganhar no poder da amizade, 5 estrelas, não sei o quê. Mas o jeito da gente ganhar seria muito similar com a Argentina de 22. É isso. Que começou uma merda, todo mundo washed, todo mundo, Messi morto, não sei o quê, e perde pra Arábia Saudita no primeiro jogo, e vai crescendo durante a Copa e as coisas vão acontecendo. A gente tem que se pautar nisso aí. E aí, por exemplo, a informação muito importante, o Brasil teve 21 finalizações, tá? O jogo contra o Haiti a gente fez 8, gente. A gente fez 21 e 9 foram no gol. A gente não falou muito durante a transmissão, mas se você reparar e ver os melhores momentos desse jogo, o goleirão dos caras pegou umas 3 bolas bem difíceis, tá? Foram as 3 bolas bem... Não tô falando... acho que chutaram em cima dele não. Foi umas pegadas que ele abriu aqui, abriu ali e defendeu muito bem, porque era pra ter sido mais esse jogo. O Brasil produziu pra fazer mais de 3, inclusive teve um gol muito mal anulado. Muito mal anulado. A arbitragem desse jogo foi ridícula. Foi uma coisa ridícula a arbitragem desse jogo, esse juizão aí, pelo amor de Deus. Então era pra ter sido mais, tá? E aí, galera, como eu falei isso desde o início, que o Brasil, o Ancelotti, né, agora ele achou a formação. A formação é essa. 4-3-3, tem que ter os 3 homens de meio campo, né, os 3 atacantes fazendo essa função, e o Matheus Cunha fez outra ótima partida. Então, por mais que eu prefira o Endrick, não tem como tirar o Matheus Cunha nesse momento. Não tem. Ele encaixou bem. Ele encaixou muito bem, mas o que tá acontecendo? Mas por quê? Porque quem tá fazendo os gols é o Vinícius Júnior. Então, você não precisa tanto do seu 9 fazendo gol, porque o seu ponto tá fazendo, sabe? Ele tá fazendo muito, fisicamente é um touro, então isso aí é muito relevante também no futebol de hoje. Sim. Quero destacar também aqui o Bruno Guimarães, fez outra partida absurda, tá? Porque na Copa de 22, o Bruno Guimarães fazia a partida bem e fazia a partida horrível. O Bruno Guimarães é muito irregular na seleção brasileira, isso que é verdade. Só que nessa Copa, ele tá jogando muito bem e fez um outro jogo enorme. Você sabia que não é só o Vinícius Júnior que só na Copa do Mundo começou a funcionar? O Matheus Cunha também é esse caso. Porque, pelo menos se tratando de gols, olha só, o Matheus Cunha, ele teve um gol nos primeiros 24 jogos dele com a camisa da seleção brasileira. Então, um gol em 24 jogos. Aí, nos últimos 2 jogos, ele fez 3 gols. Mais um dos que, na hora mais importante, começou a jogar melhor do que nunca. Que ótimo. E aqui eu vou falar da sorte. Lembra que eu comentei que, assim, Ryan é mérito do Ancelotti, Matheus Cunha é mais cagada do que qualquer outra coisa? Cara, graças a Deus que o Igor Thiago errou aquela cabeçada lá. Se ele faz aquele gol, talvez a gente estaria até agora tentando. Não, tenta mais uma vez, tenta mais um jogo, tenta mais um e tal. E aí, na base da cagada, na base da sorte, o Matheus Cunha aqui ganha a vaga. E ele chega já a 3 gols, empata com toda aquela galera que eu falei, Luiz Fabiano, Richarlison, Ronaldo, mas para além dos gols que ele tem feito, que obviamente são muito importantes, mas ele mudou a dinâmica desse time. Ele participa do gol de cabeça do Vini dando o carrinho lá, ele meio que cria demais. O Matheus Cunha, ele mudou completamente a seleção brasileira. Eu acho que se hoje o Brasil parece ter uma ideia de jogo, muito é por causa do Matheus Cunha, que veio do nada. Então, assim, na base da cagada, e sorte é uma parada que importa muito no esporte, às vezes você não tem ela, e aí um colombiano entra de joelho no seu camisa 10, tá ligado? Mas, enfim, na base da sorte, a gente tem um cara que muda completamente a dinâmica do ataque do Brasil e que faz esse ataque finalmente encaixar e funcionar. Ele às vezes é 9, literalmente na camisa, e às vezes, apesar de na camisa ser 9, ele tá lá no meio de campo ajudando a criar. Que bom que na base da cagada ou não funcionou. 3 gols dele aqui, também um cara que faz muita boa Copa. Enfim, depois o que a gente vai ter, a entrada do Neymar aos 75. Eu tava chutando ali que o Neymar teria, sei lá, 15, no máximo 20, e foi exatamente isso aí. Contando com os acréscimos, foi 20 uns pouquinhos. Cara, obviamente é um Neymar que a gente percebe que ainda não tá no 100% dele, mas também ninguém esperava que ele fosse estar. Mas é um Neymar já bem interessante, consegue ali se associar, trocar uns passes com o Vini, conseguiu finalizar no gol, bater um escanteio meio curto não, mas fechado. Eu não sei se ele tava tentando o Olímpico, na outra Copa ele tentou, gol olímpico em Copas do Mundo é um bagulho muito raro, só falta ele meter uma dessa. Eu gosto de ver ele entrar, obviamente. Calma lá ele, se você pensou besteira, calma aí. Enfim, é muito legal ver o Neymar de novo. Hoje foi o cenário ideal para o Neymar entrar.
Se você não acompanhou o vídeo lá do pré-jogo no Cortes, primeiramente você deveria, segundamente eu te dou um spoiler aqui do que eu falei lá. O que saía de notícia é que o Neymar só entraria num cenário que o jogo já tivesse de boa. Então em caso de empate, ou então pior ainda, em caso de derrota, provavelmente eles não arriscariam a tirar o Neymar do banco. Só que aí, como já estava 3-0 e uma partida bem controlada pra gente, o pessoal possibilita que o Neymar entre já num jogo que não precisa dele exatamente pra gente ganhar, porque o jogo já tá ganho, o que alivia tudo, faz tudo ficar muito mais fácil. A gente tem o camisa 10 em campo. Tomara que dê tempo dele se recuperar cada vez mais e crescer junto com essa seleção, porque mesmo que em nenhum momento ele vire de fato titular, mesmo que ele passe toda a Copa saindo do banco, você ter um Neymar para sair do banco é uma senhora carta na manga. Então, se o pior dos cenários, que é esse de Neymar ainda reserva, acontecer, pelo menos você tem uma carta na manga que quebra qualquer defesa. Imagina você estar no final de um segundo tempo, você já está cansado, você olha para a beirada do campo e está entrando o Neymar. Meu amigo, que coisa boa.